Provavelmente você já deve ter visto uma cena de um parto, né? Seja em filme ou uma cena real, talvez. Você vê ali que na cena a pessoa tá fazendo uma força absurda, né? A mulher tá fazendo uma força absurda. Acho que a maior força que ela já fez na vida dela. Se esforçando pra parir ali um ser humano. E eu tenho a impressão que esse Palmeiras de 2025, ele tá em constante trabalho de parto. Em constante trabalho de parto. Toda vez que ele entra em campo, ele entra em trabalho de parto. Porque você olha pra campo, você vê que os jogadores estão fazendo uma força absurda, velho. Eles estão se esforçando ao máximo pra jogar um mínimo de futebol. Não é algo sutil, que flui, que você olha que é natural, que acontece, né? O que é assim, que flui, que tem uma fluidez. É algo forçado, você percebe que os caras estão forçando pra conseguir fazer algo de útil ali. A diferença é que num parto, a mulher se esforça e gera uma vida, faz algo, uma das coisas mais bonitas que o ser humano pode fazer. Agora já o Palmeiras ali, ele se esforça, faz uma força absurda. E apresenta um mínimo de futebol. Não consegue parir nada de útil. Cara, é absurdo. E assim, eu vim pra esse vídeo, já assisti o jogo do Santos, tal, demorei pra gravar, num desânimo absoluto. Eu falei, cara, eu não tenho mais nem forças pra reclamar, não tenho mais nem forças pra questionar. Sabe por quê? Eu acho engraçado que nessa hora ninguém quer ser pai de filho feio, né? Ninguém quer ser pai de filho feio. E você, é bom você aí, que tá assistindo, marcar bem os nomes de jornalista, influencer, qualquer tipo. E aqui eu não quero ficar criando rixa, intriga com ninguém, mas assim, marca. Porque assim, torcedor ser resultadista, eu compreendo. Torcedor tem que ser resultadista mesmo. Tem torcedor que é mais crítico, como eu, tem torcedor que é mais resultadista, tá tudo bem. Ganhou, tá feliz, perdeu, tá triste. É normal, no dia a dia. Torcedor não tem compromisso, não tem obrigação com análise tática nem nada. Agora, jornalista, youtuber, que analisa futebol, que trabalha com futebol, ser resultadista é patético. É patético. Sabe por que eu tô falando isso? Tem gente hoje na mídia, tanto alternativa quanto segmentada, tradicional, que tá cuspindo a abelha africana, reclamando, falando que o Palmeiras joga mal, que o Palmeiras não tem padrão tático, que o Abel precisa melhorar, que não sei o que, assim o que. Se eventualmente saísse um golzinho cagado no fim do jogo, hoje, com aqueles monte de chutões do Everton, essas mesmas pessoas estariam relativizando, mas esse é o futebol, o Palmeiras massacrou e não conseguiu acertar o gol, e por bem no fim do jogo conseguiu um resultado, e não sei o que e tal. Essas mesmas pessoas que estão massacrando o time hoje estariam relativizando e falando que jogou bem, que finalizou um monte de vez, e que o resultado foi magro, mas não se reflete pelo volume da partida e tudo mais. Então, anota, tá bom? Porque é muito fácil ser assim, é muito fácil esse discurso pobre, raso, ser resultadista, né? Porque filho feio ninguém quer ser pai. Ninguém quer ser pai desse Palmeiras. Ninguém quer falar que apoia o trabalho do Abel, que mantém, que quer a manutenção do Abel, que quer que o Abel continue, que quer que o Abel renove, que acha que o problema do Palmeiras é o Abel, que acha que o Abel vai se reinventar, que acha que o Abel vai acordar, que acha que o Abel tem potencial pra fazer esse time jogar bola, só precisa querer. Entendeu? Aí quando acontece uma partida feia dessa, ninguém quer ser pai. Ninguém quer defender, ninguém sai em defesa do Abel, né? Curioso. Aí, porventura, o Palmeiras provavelmente vai ganhar do Universitário do Peru, se classificar na Libertadores, e esses mesmos que estão aí, se descabelando hoje, vão sair elogiando e falando que, baita trabalho do Abel, é isso aí, eu não consigo, o Abel, quando ele quer, ele faz. Patético. Eu estou há 2 anos falando que o trabalho do Abel acabou. E aí você pode achar controverso porque eu falo que o Abel tem que ser mantido até o fim do ano, né? Você pode achar controverso. E eu concordo. Eu não, assim, sou totalmente a favor de quem é fora Abel. Quem é fora Abel, eu tô totalmente de acordo. Eu só não sou fora Abel agora, e o que eu digo fora Abel não é o fora Abel de ele sair, dele chegar na coletiva e falar, estou indo embora, fazer como o Zubeldia já fez. Eu sou contra o fora Abel de ser demitido. Exatamente por esses que eu acabei de falar. Exatamente por esse tipo de perfil de torcedor que eu acabei de falar. Porque se porventura a Leila demite o Abel, esse pessoal vão fazer um inferno na vida do novo técnico.
Ah, que o Abel era assim, que o Abel era assado, ah, que não sei o que, o Abel não tava no fim de ciclo, ah, que ele ia se reinventar. E vão fazer um inferno. Esse bando de torcedor alienado, acadelado, que foi, sabe, doutrinado pela seita. Então eu prefiro que o Abel fique até o fim do ano. Infelizmente, nós vamos perder um ano com ele. Então, assim, eu tenho absoluta certeza disso. O torcedor que acha que o Abel vai se reinventar, ou é muito iludido, ou é um completo idiota. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Ou é iludido ou é idiota. Não existe outro adjetivo para esse torcedor. Para esse jornalista, torcedor, qualquer um que acha que o Abel vai se reinventar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que o Palmeiras apresenta nesse ano de 2025 não difere de absolutamente nada do Palmeiras de 2024 e do Palmeiras de 2023. Não tem nada de diferente como padrão tático coletivo. Nada. Quem acha que tem alguma coisa diferente, assim, me desculpa, é muito limitado no futebol, não conhece nada. A diferença, aí tem a sutileza, obviamente, tem a sutileza, tem a diferença, tem pequenas diferenças. A pequena diferença de 2023 é que nós tínhamos uma aberração que ganhou o título do brasileiro sozinho. E quem fala que o Hendrick não ganhou sozinho, assim, me desculpa. Eu sei que querem encontrar mérito, que querem encontrar virtudes, que querem encontrar algum tipo de trabalho que o Abel fez ali no fim do ano, mudou o time, colocou o Breno Lopes, não sei o que, bibibabá. Mentira. Mentira. Se não tivesse Hendrick ali, não teria título. Não teria título. Se não tivesse o Hendrick, se não tivesse o Abel e tivesse Hendrick, teria título. Se não tivesse o Hendrick e tivesse Abel, não teria título. Entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Tira o Hendrick daquele time. O Palmeiras não ganharia aquele título. Tira o Abel daquele time e deixa o Hendrick. Provavelmente ganharia. Essa é a diferença, tá bom? Então, assim, não, o Abel não fez absolutamente nada naquele ano. Aquele título foi do Hendrick sozinho. E o time era uma porcaria coletiva. Uma porcaria. Se você não se lembra, pô, a gente passou vergonha contra vários times ali. Boca Juniors, o São Paulo na Copa do Brasil e tudo mais. 2024, novamente, um time sem nenhum padrão tático, ganhamos o Paulista ali também, porque nós tínhamos o Hendrick, tinha um coletivo e tudo mais. O Hendrick saiu no meio do ano, né? E tínhamos o Estevão, que não tinha personalidade do Hendrick de decidir jogos grandes, mas era um jogador que ganhava jogos pequenos, era um jogador que fazia vários gols no Cuiabá. Lembra aquela goleada contra o Cuiabá, ele fez 2, 3 gols. Jogador que fazia gol em time pequeno, em time de médio. Era um jogador que pegava a bola nesses jogos e dava assistência e fazia gol. E nos jogos grandes a gente pipocou ali, como o Botafogo, o Flamengo, o Botafogo 2 vezes, né? Um brasileiro na Libertadores e tudo mais. Mas tinha o Estevão para fazer essa diferença. Mas o padrão tático coletivo do time era a mesma porcaria de 2023. E 2025 também é o mesmo lixo de 2 anos que já vem acontecendo. É a mesma porcaria. Só que dessa vez não tem nem Hendrick nem Estevão. Aí a tendência é ser pior. Porque o Estevão nos colocou na vice-liderança do brasileiro. Se você vê o tanto de participação de gols do Estevão naquele time, e não era gols coletivos. Você fala assim, pô, o Estevão em 2024 teve um nível absurdo de participação de gols. Eu não me lembro se foi mais de 20 e poucos, 30 gols, 30 participações de gols, não lembro. Mas assim, ele teve muita participação de gol, mas era um time coletivo que ajudava ele. Não. Era na maioria das vezes bolinha no Estevão, ele dribla 2, 3, faz o gol, dá assistência. Era na maioria das vezes assim. Ou ele dava uma pré-assistência, botava a bola na área, bate-rebate, sai o gol, ou bola parada. Não tinha nada coletivo. Esse time não tem nada. Então o cara que fala, pô, estou surpreso com o Palmeiras 2025. O Palmeiras 2025 é a pior versão. Você é completamente burro se você está falando isso. Desculpa, você é completamente burro. Me desculpa a franqueza. Me desculpa a franqueza. Porque esse time não tem nada de diferente dos demais. Eu tô reclamando desde 2023 exatamente por isso. Porque o Palmeiras não tem um padrão tático. O Palmeiras não tem um padrão... não tem nada, nenhuma virtude coletiva. O Palmeiras depende de lampejos individuais. Depende de lampejos individuais. Já faz 2 anos. E estamos indo pro 3º ano. Só que nos 2 anos atrás, nós tínhamos jogadores que faziam a diferença. Em grandes e pequenos jogos. Dessa vez não tem mais ninguém. Talvez o Rios possa fazer essa diferença, mas ele também não é do nível do Hendrick nem do Estevão. Então assim, estamos indo pro 3º ano com um trabalho patético do Abel. E o que eu acredito isso é o quê? Eu tinha a visão de que o Abel, ele era um bom técnico, mas que as suas teimosias, a sua implicância, a sua falta de flexibilidade
impediam ele de fazer um bom trabalho. Então eu achava que, tipo assim, ele olhava e falava assim, eu só vou vencer com a dobra de laterais, eu só vou vencer com esse estilo de jogo, de ligação direta, de chutão, eu não gosto de jogar assim, eu não gosto de jogar assado. Como ele fala, eu durmo na cama que eu faço, né? Então eu achava que a teimosia dele impedia ele de fazer coisas úteis. Mas eu já mudei essa opinião e hoje eu acredito piamente que ele é um técnico limitado. Ele é um técnico limitado. Ele conseguiu vencer com um padrão bem redondinho de jogo, então ele sabe jogar. Limitado, quando eu digo, é que ele só sabe jogar de uma forma. Só sabe jogar de uma forma. Né? Então ele montou aquele time em 2021, 22, né? Que ele pegou o finalzinho de 2020 ali, 21, 22, uma forma prática de jogar, bem pragmática. O de 2022 parecia ser super vistoso, mas era um time muito efetivo. Tinha bola parada, muito gol de bola parada que destravava jogos, então às vezes o jogo estava complicado. A bola parada do Scarpa destravava o jogo, destrancava o jogo e o Palmeiras conseguia ampliar o placar, porque abrir o placar, obviamente o time adversário se abre e tudo mais. Mas era um time muito pragmático, muito pragmático. Ele conseguiu vencer com isso. Aí mudou. Os times se reforçaram. Ele tinham dois players ali, né? Era em 2021, 2020. Eram Flamengo e Palmeiras. 2021 era Atlético, Palmeiras e Flamengo. Era só, assim, 2, 3 players. Agora tem Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Bahia, o próprio Bragantino, né? Hoje o Cruzeiro. Então tem vários players. Hoje já não tem mais só 2, 3 times. Hoje tem vários times competitivos, né? Pra poder bater de frente. Com técnicos competitivos. Pô, o técnico do Cruzeiro é um técnico tipo, revelou o Mbappé, pô, semifinal de Champions. Cara, absurdo. Então, assim, mudou-se o padrão, subiu o sarrafo, os times se reforçaram, começaram a gastar mais dinheiro, né? As cifras aumentaram, os técnicos europeus chegaram e o Abel continuou limitado no mesmo modelo de jogo e já manjado, que todo mundo sabe jogar contra, e ninguém não vai ganhar de mais ninguém. Vai ser esse absoluto fracasso que vem sendo nos últimos meses. Então, assim, não falei nada do jogo, né? Só desabafei. Também não tem nada de útil pra falar do jogo. O Palmeiras fez um jogo, assim, enganoso, porque dá a impressão de que o Palmeiras controlou a partida, de que teve a bola, de que amassou. Os caras na transmissão tentando falar algo assim nesse sentido. Eu vou trazer os números pra você ver, olha aqui. O Palmeiras, ele teve 52% de posse de bola. Para um time que jogou dentro de casa contra o Mirassol, ter só 52% de posse de bola é vergonhoso, né? Deveria ter muito mais, muito mais. O Palmeiras trocou 370 passes, 379 passes. O Mirassol trocou 361, velho. Como que a gente permite um adversário do nível do Mirassol vir ao Allianz Parque e trocar 361 passes? A gente trocou 19, né? 19 passes a mais só com o Mirassol. É muito pouco, cara, é muito pouco. O Palmeiras não sabe jogar com a bola no pé. É uma insistência no chutão. A bola chega no Everton, ele já chuta pra frente. Até o Walter, quando recuavam a bola pra ele procurava primeiro uma jogada no chão, uma bola no chão, pra depois pensar em chutar. Então você vê que ele dominava e tentava olhar pra ver se tinha alguma opção e depois chutava. O Everton não, ele domina já dando chutão pra frente. Cara, no começo do segundo tempo, eu fiz até uma postagem no X sobre isso. No começo do segundo tempo, com 26 segundos do segundo tempo, o Palmeiras já tinha dado 2 chutões pra frente pra fazer ligação direta de ataque, tentando fazer ataque. O Palmeiras não consegue botar a bola no chão, o Palmeiras não consegue trocar passes. Eu tava vendo o jogo do Flamengo, o Flamengo trocou 350 e pouco passes no primeiro tempo. Primeiro tempo, a gente trocou isso na partida inteira, dentro de casa, no Allianz, contra um time fraco, né, Mirassol. Você acha que tem algum trabalho útil pra se olhar aí? E assim, eu acho que já tá na hora da torcida acordar. Infelizmente, eu ainda acho que não vai acordar. Eu acho que ainda vai ter muito torcedor que o Abel vai se reinventar, que ele vai conseguir acordar, que ele vai conseguir fazer esse time jogar bola, ele só precisa ser cobrado. Gente, ele está há 2 anos apresentando esse futebol patético. Se ele em 2 anos não conseguiu fazer uma autocrítica, fazer uma autoanálise e falar, caramba, tá ruim, velho, eu preciso me reinventar, preciso fazer algo diferente, você acha que com cobrança, com mimimi de torcida ele vai mudar? Basta ver o finalzinho da coletiva dele hoje. A arrogância, a prepotência. Estamos na nossa melhor época financeira e futebolística, desportiva. E levantou, sabe, com a maior empáfia do mundo, achando que é o dono da razão. Hoje, o maior problema do Palmeiras é o Abel, tá? Vou ser bem sério com vocês. Não é Leila, não é Barros, não é jogador, é o Abel. Hoje, o maior problema do Palmeiras... Hoje, se o Abel sai do Palmeiras, metade dos problemas tá resolvido. Tá resolvido. Eu tô sendo bem sincero com vocês. Qualquer um, até o Cebola, qualquer um, no lugar do Abel, faria algo melhor do que ele está fazendo hoje. Qualquer um.
tô sendo bem, eu faria. Eu tô sendo bem, eu faria. Eu faria algo melhor que ele tá fazendo. Pra você ver a gravidade da situação. Mas não vai sair, provavelmente vai renovar em 2027, então assim, feliz 2028, torcedor palmeirense. Então assim, é um jogo, mais um jogo a lá Palmeiras de 2 anos, né? Repleto de chutão, de ligação direta, pouca coletividade. O Palmeiras espaçado, tinha um bloco defensivo e um bloco ofensivo, o meio campo não tinha ninguém, era o Richard Rios ali brigando contra todo mundo. O Palmeiras sempre perdia a segunda bola porque não tinha ninguém na segunda bola, né? Então era chutão, segunda bola. E assim, a gente deu sorte que o Mirassol é um time fraco. Se fosse um time forte hoje, teria ganhado o Palmeiras. E o que mais me irrita, sabe o que é? É o Palmeiras jogar na base do chutão contra o time com bloco baixo. Quando o time tá com bloco alto, então tá marcando você pressão no seu campo de ataque, eu não acho a melhor alternativa. Mas faz um certo sentido você jogar na ligação direta, porque você tenta jogar nas costas dos laterais, dos atacantes deles. O Mirassol estava encostado, marcando em bloco médio, atrás da linha do meio de campo, e o Palmeiras chutando lá na frente para os caras brigarem, pro Vitor Roque brigar, de 1,60 m de altura, velho. Isso é orientação tática, isso não é do jogador. Não é do jogador. O Everton é um goleiro patético, né? O Everton não sabe jogar com a bola no pé. Mas assim, eu acho que se tivesse uma orientação, ele tentaria. O Fábio era sempre chutão, e com o Diniz, campeão da Libertadores, ele aprendeu a jogar com a bola no pé. Cara, então assim, eu não vejo perspectiva. Pra mim, a tendência é piorar, inclusive, tá? A tendência é piorar. A gente tá no meio do ano, também em julho. E o Palmeiras, mais do meio do ano, né? E o Palmeiras não tem um padrão tático, não tem... E quando se fala padrão tático, não é um time de 1 a 11. É uma cara. O Palmeiras não tem uma cara. O Palmeiras, você olha pro jogo e é um nada. É um nada. Parece um catado mesmo. Parece super desorganizado. Um chutão, meu boi. Então assim, eu não vejo perspectiva, não vejo alternativa, a não ser a saída do Abel, ele não vai sair. Tenho muito medo do futuro, tá? De ficarmos aí fora de uma Libertadores. O risco é grande, tá bom? O risco é grande porque tem vários players, foi o que eu falei, hoje não são mais 2 ou 3 times que disputam com o Palmeiras, hoje tem muito. Tem o próprio Cruzeiro que tá voando, tem o Flamengo, tem o Bahia, tem o Bragantino, tem o Cruzeiro, né? São vários times aí pra disputar com a gente, tá bom? Então, é bom botar a barba de molho porque ano que vem é capaz de estar jogando uma Sul-Americana. E é isso, cara, assim, eu não tenho perspectiva. O jogo muito patético, muito feio. O goleiro dos caras fez 1 ou 2 defesas de chutes ali de média distância, do Felipe Anderson, tal, do Richard Rios, mas nada muito absurdo. O gol foi uma boa jogada, mas também de um passe genial do Richard Rios, não teve nada coletivo ali, você via que o Richard Rios quebrou uma linha, e aí, óbvio, o Veiga ali na cara do gol deu uma assistência legal e tal, mas o Veiga é outro, o Veiga parece... E assim, eu fiz cara, tanta coisa pra falar. Eu fiz uma postagem há uns dias atrás falando que esse Mundial deixou um recado claro pros times, que a intensidade é o segredo da vitória, os times têm que ser intensos. Intenso, jogar com a linha alta, marcando pressão, roubando a bola, perde pressão, é intensidade. O Palmeiras hoje parecia um time da década de 60. Se você trocasse a tonalidade da partida para preto e branco, eu ia achar que é um jogo da década de 60. Uma lentidão para jogar, para passar, para andar, para correr, sem intensidade nenhuma, sem dinâmica nenhuma. Tudo muito travado. Cara, desesperador. Eu vou dar as notas rapidinho. O Everton nota 5. O gol não foi culpa dele também. Ele poderia ter saído na bola, mas... Gomes e Fux também nota 4, 5. Mike nota 4. Piquerez nota 3, não fez nada. Aníbal Moreno também nota 5. Veiga nota 1. E aí eu não vou culpar o Veiga, né? Ele tem uma culpa porque ele poderia falar não quero jogar, mas... Richard Rios, melhorzinho do Palmeiras, nota 7. Facundo que fez o gol, também, assim... Ele faz uma força absurda pra jogar, né, velho? Mas... Nota 6, 7. Vitor Roque, nota 3. Felipe Anderson, nota 3. Nos reservas aqui eu vou... Maurício. Coitado. Nota 2. Alan, nota 2. Flaco, nota 2. E o Sousa, eu vou falar um negócio pra você. Eu não dou um mês pra torcida do Palmeiras estar chamando ele de bagre. Não dou um mês, tá? Eu não sei se é um jogador ruim, não conheço. Não... Seria prepotência da minha parte falar que eu conheço.
Mas eu não dou um mês pra torcida estar chamando ele de bagre, como o resto dos jogadores. Vitor Roque, Paulinho, qualquer um. Na mão do Abel, qualquer jogador vira um lixo, né? Qualquer jogador vira um lixo. Mas é isso. E a Leila preocupada. Essa é uma notícia hoje que a Leila tá preocupada em aumentar, mudar o estatuto para ela poder ter mais uma eleição. Ficar mais 3 anos. Essa é a preocupação da Leila, garota. Essa é a preocupação da Leila. Ó, o futuro é sombrio, cara. Falo pra você. A gente está São Paulizando. Nós estamos virando São Paulo. Lembra de São Paulo soberano, tricampeão brasileiro? Estamos virando São Paulo. Até as mudanças estatutárias estão sendo semelhantes. Tá bom? Você que não acorde não, batendo palminha pro Abel, bibi, babá. Não comece a cobrar não, tá, amigão? Comece a cobrar não, que já você vai estar aí... A gente vai estar brigando lá embaixo. Escuta o que eu tô dizendo. A gente vai estar brigando lá embaixo.